Coutinho, mas antes só ver outro recorte da pesquisa que também avaliou a população que se identifica como evangélica. Lula perdeu pontos entre evangélicos e também entre representantes da classe média. E a pesquisa traz aqui por segmentos. A reportagem é do Matheus Tupina. A pesquisa da Datafolha divulgada hoje mostrou que o governo Lula tem a avaliação ótima ou boa de 35%, 33% consideram a gestão ruim ou péssima, como dissemos, 30% regular. O resultado com oscilações negativas em relação ao levantamento anterior. Nos grupos, vamos ver aqui, outros como homens e os eleitores do Sudeste, é possível ver a mesma tendência dos resultados principais. Já em grupos como católicos, mulheres e os que recebem até 2 salários mínimos, entre os nordestinos também, as oscilações são menores, sugerindo maior estabilidade do governo. Então é o seguinte, e aqui eles trazem os gráficos. Religião, né, entre os evangélicos, 43% avaliam o governo Lula como ruim ou péssimo, enquanto 25% consideram ótimo ou bom, tá? Entre os evangélicos. Entre católicos, 43% avaliam o governo Lula como ótimo ou bom, 29% consideram ruim ou péssimo. E aqui com a diferenciação de gênero, 36% avaliam o governo Lula como ruim ou péssimo entre os homens, a avaliação boa é de 33%. Entre mulheres, o governo Lula é visto como ótimo ou bom para 38%. Nos recortes de renda, entre a faixa dos com renda de até 2 salários mínimos, 40% avaliam o governo Lula como ótimo ou bom, 29% como ruim ou péssimo. Entre os com 2 a 5 salários mínimos, avaliam o governo Lula 39% como ruim ou péssimo. E entre os que ganham entre 5 a 10 salários mínimos, 30% avaliam o governo Lula como ótimo ou bom, 48% como ruim ou péssimo. Com a faixa de renda ainda maior, de mais de 10 salários mínimos, 45% consideram o governo Lula ruim ou péssimo e 32% veem a administração como ótima ou boa. E aí, Coutinho? Olha, eu acho que o presidente Lula está vivendo o momento mais difícil dos 3 governos dele até agora. Ele abriu várias frentes de combate aí ao mesmo tempo, né? E essa pesquisa Datafolha é um retrato também das pesquisas anteriores, confirma todas as pesquisas que saíram nos últimos dias. O que eu acho mais grave aí é que o Lula está oscilando para baixo em faixas onde ele era mais forte, né? Entre mulheres, entre negros, porque entre evangélicos ele sempre teve uma avaliação pior, né? Mas agora piorou mais ainda pelas declarações que ele deu sobre Israel. Ele jogou os evangélicos, o que faltava, no colo do Bolsonaro. O fato concreto é esse. Sem entrar no mérito das declarações dele, da guerra em Gaza e tal. O fato concreto é esse. A consequência é que os evangélicos fecharam ainda mais com o Bolsonaro e estão dando uma avaliação ruim e péssima para o Lula. Isso já era esperado. O que eu esperava da reunião ministerial de segunda-feira é que o governo avaliasse esses números, porque a maioria do pessoal no governo leva a sério quando sai pesquisa. Você pode até dizer que não liga para isso, mas todo mundo leva a sério, todo mundo procura ali encontrar formas de melhorar, de resolver problemas. E isso não aconteceu na reunião de segunda-feira, com exceção da ministra da Saúde, Anísia Trindade, né, que foi muito cobrada e teve que trocar diretores e tal. Eu não vi nada de novo que tenha saído dessa reunião que possa mudar esse cenário. Ao contrário, tudo que está na pauta aí, e vem mais pauta de costumes aí pela frente, né? Muita briga com o Congresso, e o que é pior, o que eu sinto, é que há um clima generalizado de mal-estar, que não é só por causa do preço dos alimentos, inflação, não é isso, sabe? Eu acho que houve um momento de entusiasmo e de muita esperança ano passado com a vitória do Lula e com os primeiros meses do governo, com a volta de políticas sociais, mas isso foi aos poucos se esvaziando, né? O povo já está acostumado com os programas sociais e falta alguma coisa nova nesse governo. Não há uma marca ainda, não há nada que marque o governo Lula 3, né? O que tem de bom é o que já tinha antes. E está faltando alguma coisa nova que possa reverter esses números. Se continuar sem fazer nada, vai piorar.